Olá a todos e todas. Hoje o programa Agenda Mundo vai tratar de uma crise que pode levar a confronto armado entre Estados Unidos e China, seja com o Partido Democrata no poder ou com Trump novamente na presidência. Atualmente, a República Popular da China tem contenciosos com alguns de seus vizinhos no Oceano Pacífico. Com Taiwan, que a China considera como uma província rebelde, com 5 nações do Mar do Sul da China por disputa de território e de direitos marítimos, e também com o Japão pela soberania da ilha Senkaku, que os chineses chamam de Diaoyu. Ao que tudo indica, os Estados Unidos vêm provocando a China com a intenção de levar Pequim a recorrer a ações bélicas nessas disputas para então poder intervir militarmente. Para tratar desta e outras questões, vamos receber no programa Robson Coelho Cardoc Valdez, doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor de Relações Internacionais na EIDP Brasília. E Letícia Cordeiro Simões de Moraes Lima, doutora em Relações Internacionais pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e professora do La Salle, Rio de Janeiro. Mais detalhes dos currículos dos professores estão disponíveis na descrição do programa. Aproveito para pedir audiência para dar os likes, deixar perguntas para os convidados nos comentários, já que não estamos ao vivo, se inscrever nos canais da TV GGN e da TV Chacoalhando e contribuir para a TV GGN através da chave de Pix, jornalggn@gmail.com. Professor Letícia, professor Robson, é um prazer tê-los novamente no programa Agenda Mundo, dessa vez juntos no mesmo programa, né? Então, a retirada das tropas estadunidenses do Afeganistão em 2021 deveria ter mudado o foco militar dos Estados Unidos para o Indo-Pacífico, com a retomada do pivô defendido pela Hillary Clinton em 2011 como secretária de Estado no governo Obama. Então, eu queria perguntar se pode-se dizer que esse objetivo ficou prejudicado pelo envolvimento dos Estados Unidos na guerra contra a Rússia na Ucrânia e agora pela possibilidade de ampliação regional do conflito em Gaza, e que os Estados Unidos pretendem escalar o confronto com a China de várias formas, incluindo acirrar ao máximo as tensões no Estreito de Taiwan e no Mar do Sul da China. Isso para tentar gerar uma reação armada da China e a retaliação pelos Estados Unidos e seus aliados. E a esse respeito, faria alguma diferença se a presidência dos Estados Unidos estiver ocupada por alguém do Partido Democrata ou pelo Trump? Né? Em algum momento eu posso colocar aí também uma foto que eu tenho aqui com as bases dos Estados Unidos, mas a gente pode continuar, depois eu coloco essa imagem. Tá? Ok. E aí a gente começa com quem gostaria, comigo. Quem gostaria de começar, então? Robson, Letícia. Pode começar, Letícia. Tá bom. Certo. Bom, Rubem, muito obrigada pelo convite, mais uma vez, um prazer estar aqui com você e com o Robson também, né, para falar desse assunto bastante complexo e interessante e que apesar de outros conflitos talvez mais em voga no momento, continua chamando muita atenção na política internacional, na geopolítica, né? Porque, de fato, é uma região bastante central para o mundo, né? E também acaba aproximando atores que são atores muito importantes na política internacional como um todo, né? Você estava aqui falando um pouco sobre a questão do pivô para a Ásia, né? Lá do governo Obama, com a Hillary Clinton, e esse retorno dos Estados Unidos focando mais uma vez as suas atenções ali para a região da Ásia-Pacífico, agora, né, chamando mais aí de Indo-Pacífico, né, um termo que está ganhando bastante destaque quando se fala ali da região, né, e a centralidade dos oceanos, e do Mar do Sul da China também, ali do Estreito de Taiwan, tudo muito relativamente próximo, né? E aí você tocou também no ponto da guerra com a Ucrânia, né, da Rússia e Ucrânia, também a questão no Oriente Médio, se isso estaria tirando um pouco do foco dos Estados Unidos da Ásia-Pacífico ou do Indo-Pacífico. Na minha opinião, eu acredito que isso não é algo que, na minha opinião, vai acontecer novamente, né? Então, os Estados Unidos já entendeu que
a importância da Ásia-Pacífico, do Indo-Pacífico, daquelas bases ali, né, na região, não pode ser deixada de lado, né? Eu acredito que com o 11 de setembro, toda a movimentação que a gente vê é de uma retirada, né, de um afastamento dos Estados Unidos daquela região e um foco maior nas tensões que vão acontecer pós 11 de setembro, né, guerra global, terror, etc. Enquanto a gente tem uma China que está se desenvolvendo e crescendo cada vez mais ali na virada do século XX para o século XXI. O afastamento dos Estados Unidos também dá um espaço para que a China possa fazer isso no seu entorno regional, no seu entorno estratégico. E eu acredito que hoje, mesmo com outros conflitos, que são conflitos também bastante relevantes para os Estados Unidos, né, dependendo ali de quem está no governo, um pouco mais ou um pouco menos, eu não acredito que, mais uma vez, os Estados Unidos viraria as costas para aquela região, uma vez que a China de hoje não é a China de 2001, né? E a China de 2001 já era uma China poderosa. Por outro lado, eu não entendo, num primeiro momento, que os Estados Unidos esteja tentando escalar as tensões naquela região, uma vez que as tensões estão bastante escaladas em outros espaços da política internacional. Mas, por outro lado, entendo também que os Estados Unidos não desejam uma China muito poderosa demais naquela região, né? Como ela vem se tornando com as suas modernizações em forças armadas, com a força no comércio. Então, o que eu percebo é que os Estados Unidos ele faz ali uma política não necessariamente de contenção, mas uma tentativa de não perder espaço, não necessariamente de escalar as tensões, mas de não perder um espaço que ele já perdeu em um outro momento, né? Mesmo que a gente saiba que aquela região é uma região muito próxima à China e, claro, né, uma zona de influência chinesa. A sua outra pergunta foi sobre quem ocupa a Casa Branca, né? Se a gente olhar um pouquinho para trás, eu fiz um trabalho há um tempo atrás de comparação dos documentos de segurança e defesa da China e dos Estados Unidos, né? Da China não mudou de 2019 para cá, deve sair um novo livro branco de defesa chinês aí, talvez esse ano, no ano que vem, mas toda vez que muda a presidência dos Estados Unidos, mudam os documentos de defesa e segurança. Tem um, inclusive, que é específico do presidente, né? E fazendo a comparação ali fazendo ali a comparação dos documentos de defesa dos Estados Unidos no governo Trump, no governo Biden, a gente vê uma diferença de como a China é encarada. No governo Trump, né, lá atrás, ela foi encarada quase como uma potência revisionista, né? Na verdade, esses termos acabam sendo usados em alguns momentos. Enquanto com Biden faz-se uma diferenciação muito clara de China e de Rússia, né? Como se a China fosse um rival, mas com quem é possível trabalhar, né? E a Rússia não, a Rússia seria ali um rival difícil de cooperar, né? De trabalhar em conjunto. Então, eu imagino que a mudança na Casa Branca possa também trazer um acirramento, talvez, dessas relações dos Estados Unidos com a China, incluindo naquela região. Perfeito. E, Robson, você gostaria de acrescentar alguma coisa a esse respeito? Um pouquinho só. A Letícia colocou em questões importantes, né? A fala dela vai ao encontro do que também eu penso, que os Estados Unidos, a China já ocupou um espaço que vai ser muito difícil para os Estados Unidos competir pelos espaços já ocupados até agora. Então, ali no Mar do Sul da China, nós temos duas áreas muito importantes para os Estados Unidos, que é o próprio Mar do Sul da China, que ali envolve outros atores, como Filipinas, Vietnã, Indonésia, Austrália, Japão, enfim, são atores importantes. E qualquer escalada tem um potencial dessa escalada ser dinamizada muito mais do que o próprio conflito Taiwan e China, né? Então, os Estados Unidos eles têm esse interesse de se fazer presente nessa região, e eu acho que o que muda, dependendo dos ocupantes da Casa Branca, é a intensidade
mas a intensidade da estratégia de se fazer esse enfrentamento. Os Estados Unidos têm um discurso muito legalista, porque tem a questão da livre navegação dos mares, é uma rota importante para o comércio internacional, e tem também isso, principalmente ali no que diz respeito ao Estreito de Taiwan, né, que é uma das questões que os Estados Unidos colocam, e no Mar do Sul da China, a questão da ocupação territorial daquele mar os recifes artificiais, que se diz, né? Então, há uma disputa ali, principalmente com as Filipinas. E pela estratégia, tanto dos democratas quanto dos republicanos, a ideia é defender esses outros atores. No caso mais emblemático, das Filipinas, que não tem condição de fazer frente a um enfrentamento, né, com a própria China, e os Estados Unidos têm que se fazer presente ali. Então, só para resumir essa primeira pergunta que foi colocada, eu acho que, independentemente de democratas ou republicanos, há um interesse, sim, de se fazer essa presença norte-americana ali, porque é uma região estratégica para os norte-americanos, e também tem a questão, no outro lado, é que a China, ela é uma área estratégica para ela. Então, é muito comum a gente fazer a comparação que, enquanto os Estados Unidos consolidaram a doutrina Monroe para as Américas, a China também que é uma espécie de doutrina Monroe para os chineses ali naquela região, né? Que é o Mar do Sul da China, o Sudeste Asiático, seria uma área de influência preferencial da China. Então, eu acho que tanto democratas quanto republicanos têm a mesma ideia de se fazer presente ali, porque é uma área estratégica, e também porque a China é o principal rival dos Estados Unidos nesse momento. Eu acho que a partir de 2017, isso ficou mais claro, acho que chegou ao limite daquele incentivo para a China se fazer presente nos fóruns internacionais, como uma grande potência que tem responsabilidade com todo o sistema internacional. Mas a partir de 2017, acho que fica claro para os Estados Unidos que a China já chegou no limite de poder, de recursos de poder, que a partir desse momento, apesar da complementariedade econômica entre China e Estados Unidos, a China, nesse período, ela fez uma renovação muito forte e muito expressiva da sua capacidade militar, e isso é uma preocupação para os Estados Unidos. Por isso, a necessidade de se fazer presente nesse território. Estou desligado aqui. Certo, então, vamos analisar separadamente, né, esses principais contenciosos que a China tem, né? Começando, então, por Taiwan, né? Que eu pediria que vocês falassem sobre, primeiro, a questão simbólica, né, para a China, o que representa para a China, né, essa reunificação com Taiwan, né, e também a importância estratégica, né, no caso da China ter o controle total sobre o Estreito de Taiwan, né? E também o aspecto econômico que representaria, né, essa reunificação. Não sei se atualmente, por exemplo, a questão dos semicondutores, se a China já está dominando, ou mesmo assim com a reunificação, né, ficaria um controle maior sobre os semicondutores, né? Não sei se... Bom, então, você quer começar, então, Letícia? Tá bom? Posso sim. Obrigado. Sobre essa reunificação, né, que a gente não sabe se vai acontecer, quando vai acontecer, como vai acontecer. Muitas vezes me perguntam se eu acho que vai acontecer uma guerra entre China e Taiwan, né, e não faria muito sentido, né, uma vez que, como a China entende Taiwan como parte do seu território, como entrar em guerra com parte do seu próprio território, né? Então, seria uma guerra civil, né? Então, não acredito que algo do gênero tenda a acontecer, até porque, se acontecer, é um caldeirão ali, é uma situação pronta para uma explosão realmente, né, de conflitos entre grandes potências militares.
né? Mas sobre essa relação de Taiwan, da China com Taiwan, né, a gente tem essa relação que é uma relação conturbada, e ela não é conturbada de hoje, ela é conturbada, enfim, desde a década de 40, né, quando a gente tem a divisão de República da China e República Popular da China, final da década de 40, com a ascensão do governo maoísta na China, né, com a criação da República Popular da China e a transferência da República da China com o Kuomintang, né, com os nacionalistas, para a ilha. E, assim, ao longo desse tempo, a gente tem uma série de crises no Estreito de Taiwan, né, que envolvem, muitas vezes, atores extra-regionais, como é o caso dos Estados Unidos, mas, normalmente, os próprios atores ali, né, China e Taiwan. Bom, na década de 90, a China ela recebe de volta, né, reintegra Macau e Hong Kong, no final da década de 90, né, criando ali as zonas de administração especiais, né, as zonas administrativas, regiões administrativas especiais, com uma relação de uma só China com essas outras regiões de administração especial, enquanto com Taiwan a gente ainda tem esse contendo, né? Na década de 70, a China substitui, a República Popular da China, perdão, substitui a República da China na ONU, isso faz com que a República da China perca, né, muita legitimidade, muita centralidade no sistema internacional, ela deixa de ser reconhecida. Mas vale dizer que essa questão simbólica é uma questão que pesa, de uma certa forma, para a China nesse discurso chinês, né? Se a gente for contabilizar o tempo em que Taiwan esteve, né, junto com a China de forma unificada, não é um tempo tão longo assim. Mas, de qualquer forma, como você traz, Rubem, a questão econômica, estratégica e política é realmente muito importante para o governo da República Popular da China, né? Então, se a gente olha, acho que é interessante um mapa que existe, depois eu posso compartilhar se vocês quiserem, um mapa que mostra a visão da China a partir do território, né, a partir da terra em direção ao mar, né? Então, olhando em direção ao Mar do Sul da China, ou melhor, ao Estreito de Taiwan. A ilha de Taiwan ela é quase como uma base avançada, né, para a proteção da China. E ter uma base avançada, que na verdade não necessariamente está totalmente na mesma linha dos seus pensamentos, ideias, etc., é um complicador, né? Não seria uma base avançada do seu país, mas talvez, né, de ideias estrangeiras, ou até mesmo com uma aliança com potências extra-regionais, né? É claro que a questão dos semicondutores é uma questão importante, central, né? A ilha está muito mais avançada em termos de semicondutores do que a China. A gente viu isso na época da pandemia do Covid-19, né, como a questão ali da ilha de Taiwan, né, que não podia, não tinha como exportar, né, as cadeias globais, enfim, como isso foi um problema, tanto para a China quanto para o resto do mundo, para Taiwan, para a China, para o resto do mundo. E, bom, recentemente a gente tem a reeleição de um partido que não é um partido favorável a essa reaproximação. A China não espera, ou pelo menos não esperamos, uma postura chinesa de pelo menos eu imagino, né, de uma guerra ou de um conflito para trazer Taiwan para dentro da China, né? Enfim, para dentro dessa lógica de zonas administrativas especiais. Mas quando a gente tem a eleição de um presidente que, na verdade, é mais favorável a essa autonomia de Taiwan, a gente tem um problema aí nessa relação de uma China que, na verdade, está querendo diminuir o tempo para tentar se aproximar, né, de Taiwan como parte do seu próprio território, como ela já imagina, né, como ela já percebe. Tá. Robson, você podia acrescentar também sobre esse assunto? Sim. Eu, mais uma vez, concordo com a Letícia. A China ela não é do interesse dela, no momento, fazer essa reunificação, porque ela tem outros objetivos, não é que os outros objetivos sejam mais importantes que a reunificação,
é bom a gente lembrar que a reunificação com Taiwan, ela já está no imaginário do cidadão chinês. Ele seria, como pode dizer, a cereja do bolo desse fortalecimento da China como um Estado forte, né? Levando em consideração aquele século de humilhações. Então, é um objetivo a ser alcançado que está nas prioridades do governo chinês, mas tudo a seu tempo. E o que poderia provocar algum atrito é o tempo da política. Então, se você tem do outro lado, se você tem em Taiwan um movimento pró-independência, isso com certeza levaria o governo chinês a colocar sobre a mesa a possibilidade de uma reunificação no extremo, no limite do que poderia acontecer de um movimento independentista, enfim, ou que esse partido político em Taiwan proclamasse efetivamente a independência do país e como os Estados Unidos reagiriam a isso. Tá? Isso é o tempo da política. Tá? Não é só uma questão de capacidade militar, até porque um ataque anfíbio da China em direção a Taiwan é uma atividade, é uma tarefa muito difícil. E enfim, então esse é o tempo que a China tem para se preparar militarmente, e parece necessário fazer essa anexação. Espera-se, do ponto de vista de Pequim, que essa anexação ela aconteça de forma menos traumática possível, mas todas as opções elas estão colocadas. Vai depender muito também, como eu disse, da conjuntura internacional, principalmente dos Estados Unidos e do próprio movimento independentista dentro de Taiwan. Se vai levar essa ideia adiante, e as condições também, né? Tem as condições também da geopolítica em outras partes do planeta, né, do mundo, e que demandam também a atenção de um ator importante, que são os Estados Unidos, que já estão bastante ocupados com a questão da Ucrânia, com a questão de Gaza. Gaza, principalmente, tem uma perspectiva de um transbordamento do conflito para outras partes, para além do território da Palestina, e os Estados Unidos não teriam condições de estar em mais um conflito, administrando tensão em mais uma outra parte do mundo. Então, acho que do ponto de vista chinês, a anexação, ou a reunificação, melhor dizendo, ela é algo a ser alcançado e dentro de uma agenda que o próprio Partido Comunista já estabeleceu. Agora, tem uma outra questão, ainda para falar em reunificação, não só de Taiwan, que eu acho que vai ser em 47, quando nós tivermos o retorno, pelo menos, ao que estava previsto, de Hong Kong para a China, que isso também é uma outra problemática na agenda chinesa e do Ocidente, né, porque o Hong Kong também conta com um apoio ocidental muito grande, no sentido de se fazer de Hong Kong um oásis da democracia, sendo que o governo chinês também tem planos para receber de volta, né, e ter totalmente a legitimidade de legislar e governar sobre Hong Kong. Então, é uma região muito complicada, tá? E do ponto de vista chinês, é esperar para essa reunificação. E do ponto de vista dos Estados Unidos, é instrumentalizar da melhor forma possível para obter interesses que satisfaçam, né, as necessidades dos vários grupos nos Estados Unidos. Eu vou colocar aqui uma foto exatamente mostrando as bases norte-americanas naquela região, né? E que aí entende melhor essa questão de como se situa Taiwan, né? E o próprio Estreito de Taiwan, né? Em relação a essa parte estratégica, né? Então você vê ali, né, série de bases dos Estados Unidos, né? E eu aqui não estou chegando bem. Taiwan está onde ali? Acho que é aqui. Estou vendo. Não. Então, o jornalista, o Mearsheimer, né,
ele considera que o Estreito de Taiwan ele dificulta, não estando sob controle da China, ele dificulta que a frota chinesa possa alcançar as Filipinas, né, e o Pacífico Ocidental. Talvez exatamente por causa desse posicionamento, né, de tantas bases militares, né, dos Estados Unidos, né, nessa região. Né. Bom, acho que é interessante essa foto, né, nesse sentido de mostrar, né, como se posiciona aí a questão da defesa, né, nessa região. Né. Bom, e uma outra coisa também que eu queria mencionar sobre isso, deixa eu ver, eu esqueci, Isadão, tudo bem. Né? Então vamos seguir, né? Essa questão do reconhecimento da China, né, como sendo o legítimo representante do povo chinês, né, a política de uma só China. Porque tem acontecido uma série de o que a China entende, a República Popular entende como sendo provocações. Foi aquela ida da Pelosi, né, da Nancy Pelosi, até Taiwan. As próprias Filipinas também agora fizeram uma provocação ao congratular o ex-presidente William Lai, né, que se elegeu em Taiwan, né, sabendo que é do Partido para a Independência. Né? Então, a China considera que essa uma violação, principalmente no que diz respeito aos Estados Unidos, já que em janeiro de 79, os Estados Unidos tinham aceito a política de uma só China. Né? Então, esse respeito, eu queria perguntar, né, que opções, né, caso Taiwan realmente fosse adiante com essa independência, ou pelo menos, né, estivesse sinalizando isso, de que outras formas a China poderia agir para dissuadir Taiwan de ir adiante? Né? Formas econômicas, né? Talvez contra a empresa de Taiwan, dos Estados Unidos. Que possibilidades vocês veem, né, em relação a isso, como para a China dissuadir Taiwan de ir adiante, né? Principalmente agora que tem um partido a favor da independência no poder? Na verdade, já está no poder há bastante tempo, né? Mas parece que o discurso está um pouco mais acirrado, né? Bom, então, por gentileza aí, quem gostaria de comentar sobre isso? Começar? Posso começar. Por E ainda a gentileza. gente, na dinâmica, por mim, tudo certo, a não ser que o Robson queira inverter, mas por mim tudo bem. Tá certo. Eu acho que só para fazer um comentário da fala do Robson, que ele mencionou 2047, né, sobre Hong Kong já retornou para a China em 97, né, mas naquele sistema de um país, dois sistemas. Né? E aí, em 2047, a gente teria digamos, uma influência maior, um controle maior da China sobre Hong Kong, né? Inclusive algo que já vem acontecendo de 2019 para cá. Não sei se vocês se lembram daquela série de protestos, né? Enfim, a Umbrella, né? A Revolução dos Guarda-Chuvas foi até antes disso, e depois isso em alguns outros momentos se agravou, né? Porque o Partido Comunista Chinês ele começou a ter uma influência maior ali nas tomadas de decisão de Hong Kong em termos da sua política, né? Então, em 2047, se nada mudar, a gente vai ter isso de forma ainda mais completa, né? Eu acho que acho que vale fazer esse esclarecimento, porque é uma transição, né? E sobre isso, Taiwan... Não, só para Claro. complementar o que a Letícia colocou, justamente, é uma transição e a partir de... Porque o que rege o dia a dia de Hong Kong são as leis básicas de Hong Kong, sim, né? Então, a tendência é que, chegando em 47,
o Partido Comunista Chinês, ou a legislação que vigora estritamente no continente, ele também se alcançaria, vamos dizer, efetivamente, a Hong Kong. Mas, sim, de fato, é um processo de transição, mas 47 seria o marco, né, o grande marco, porque ainda hoje, foi bem você lembrar a questão dos protestos dos Hong Kongers nas ruas, das guarda-chuvas, porque o próprio presidente Trump, naquele momento, se posicionou favoravelmente. Nós tivemos outras manifestações de líderes ocidentais defendendo as manifestações e criticando a ingerência, enfim, de Pequim sobre a questão política em Hong Kong. Mas, de fato, por isso que eu coloco 2047, porque vai ser o dia da grande consagração, vamos dizer assim, no final dessa transição, né? Sim, exato. Né, a lei básica, como que vai ficar a lei básica, né, que rege Hong Kong, certamente vai ter aí algumas alterações, se é que ela vai continuar existindo. Bom, sobre Taiwan. Rubem, foi aquilo que você comentou também sobre o partido, né? O partido que está hoje no poder e que era o partido anterior também, né? O Partido Democrático Progressista de Hong Kong, ele é um partido, eu não sei se eu chamaria o partido de um partido independentista, talvez chamaria um partido que é mais favorável a uma autonomia de Taiwan. E quando ele chega ao poder, né, quando esse novo, a gente teve ali, na verdade, a eleição ela foi disputada ali com os nacionalistas, né, o antigo Kuomintang, que hoje está mais próximo do governo da República Popular da China do que era antes, né, então mais favorável dessa reaproximação da China continental com a ilha. A gente tem do outro lado o partido que estava no poder, né, o Partido Democrático Progressista. Vale dizer que por muito tempo quem fica no poder é o Kuomintang, é o Partido Nacionalista, né? Isso vai ser quebrado muito recentemente. E a gente tinha uma terceira via, né? Um partido, vamos dizer assim, um pouco menos conhecido, enfim. Quem vence as eleições é o atual presidente, que era vice da presidente anterior, né? Então, assim, eu enxergo quase como uma continuidade dessa perspectiva, né, de como governar Taiwan buscando uma autonomia. O que, na verdade, o presidente, né, já presidente eleito, já tomou posse, né, em maio, o que ele comenta, né, que ele vai falar assim, olha, vai mudar muito pouco, a gente vai continuar fazendo o que a gente já fazia, né? Mas o que a gente vê por conta da China é uma percepção de que a continuidade de uma ideia de autonomia de Taiwan possa ser, né, posteriormente enxergada talvez como uma tentativa de independência. Sinceramente, eu não consigo hoje imaginar que esse partido ou outro partido que esteja ali na briga, né, para uma próxima eleição, enfim, vá declarar a independência de Taiwan, porque são muitos os interesses para que se estabeleçam, assim, para que se mantenha o status quo, sabe? Eu não consigo imaginar hoje um partido chegando em Taiwan dizendo, não, agora nós somos independentes, porque isso vai gerar uma onda de conflitos na região e certamente um dos maiores prejudicados seria Taiwan, seria a própria ilha. Então, eu enxergo uma China que, claro, vai demonstrar o seu descontentamento da eleição de um partido que é um partido que busca maior autonomia de Taiwan, com aqueles exercícios que vão ser feitos, inclusive foram feitos em maio, logo depois que o presidente tomou posse, né? Não sei se vocês se recordam, né? Quando a Nancy Pelosi visita Taiwan em 2022, agosto de 2022, a gente tem uma série de
treinamentos ali, né, que a China faz no Estreito de Taiwan, alguma coisa chegou ali na zona econômica exclusiva do Japão, né, assim, tem uma série de lançamento de mísseis, etc., na água, né, mas próximos à ilha. E agora, em maio de 2024, um pouco depois, 2 ou 3 dias depois da posse do presidente, a gente viu novamente esse tipo de exercício, né? Então, para mim é um recado dizendo, olha, vocês têm aí alguns limites que vocês não podem, algumas barreiras que vocês não podem ultrapassar. Nós estamos aqui, estamos cada vez mais poderosos. É importante que esse status quo minimamente se mantenha. Mas eu enxergo, sim, que o objetivo da China é essa reunificação, né? Essa reaproximação com Taiwan, como aconteceu com Hong Kong, como aconteceu com Macau. O livro branco, né, da China, que saiu em 2022, né, fala em reunificação pacífica, né, para alcançar o que eles chamam de rejuvenescimento nacional, né? Uhum. Mas alerta, né, contra as provocações maliciosas, né, do exterior, né? De potências extra-regionais, o partido, né, o DPP, né? Uhum. Então, a China, eu não sei se as provocações, né, são feitas com essa finalidade, que são realmente provocações, ou se a China também, que é extremamente sensível, né, a qualquer questão, né? Porque a ida da Pelosi, né, é uma provocação realmente, ou sei, né? Bom, aí a gente tem visões, né? São posturas. Você vê com provocações. Eu acho que essa provocação, do ponto de vista de Pequim, elas não podem passar em branco, elas têm que ter sempre uma resposta ao governo chinês. Mesmo que a intenção seja, mesmo que possa parecer uma resposta pro forma, ela tem que ser dada, porque é uma provocação. Então, a maioria das respostas chinesas é expressar via comunicado oficial o descontentamento dessas provocações da visita da Pelosi ou de autoridades do governo das Filipinas, de quem quer que seja, é sempre deixar claro que não concorda com esse tipo de abordagem de outros países em relação a Taiwan. Aí deixa isso muito bem marca uma delimitação ali política. Não é isso que nós combinamos lá atrás, né? Então, e eu acho que os Estados Unidos ou outros países, quando fazem esse tipo de provocação, países menores que contam com o apoio dos Estados Unidos, que é uma defesa, no caso das Filipinas, é justamente isso, fazer essa provocação instrumental, porque você não pode também passar todo esse tempo com o status quo, assim, preservado, porque é aquela questão como a gente fala sobre Taiwan, da ambiguidade estratégica dos Estados Unidos, né? Eles reconhecem que a China vê a questão de Taiwan como uma só China, Taiwan é o continente, e os Estados Unidos reconhece, já deixou bem claro que a independência ou a solução ela tem que ser negociada e o consenso dos dois lados do estreito, tá? Então, frente a essas condições, é claro que os Estados Unidos eles sempre farão qualquer tipo de movimento para também marcar seu posicionamento em relação à China. Não só em relação à China e à questão específica de Taiwan, mas em toda a região do Indo-Pacífico. Porque outros atores também ali, eles também se preocupam com esses desdobramentos que possam acontecer, não só no Mar do Sul da China, mas também como Taiwan. Então, eu acho que se a gente for pegar um paralelo, por exemplo, em Gaza, é um conflito que ninguém queria, porque havia um momento de prosperidade se consolidando ali no Oriente Médio, com vários acordos de comércio, de investimento, e aí o conflito, ele interrompe tudo isso, ele cria-se um obstáculo, e também é de comum acordo, mesmo entre China e Estados Unidos, que um conflito ali, ele prejudica muito o comércio e o investimento, e o pior, qualquer conflito menor que aconteça ali, ele pode escalar de uma forma imprevisível.
Então, essa incerteza é o limite da provocação, acredito eu, né? Então, nós temos isso, os Estados Unidos provocam, a China, na medida do possível, dosa a pílula para fazer para demonstrar sua insatisfação com essas provocações, e é um conflito, como que eu posso dizer, é uma espécie de, não vou dizer guerra fria, local, né, mas é uma tensão local que estão todos administrando, mas que no fundo eu acho que nem os Estados Unidos, nem a China, eles queiram efetivamente um conflito ali, porque é imprevisível esses desdobramentos, né? E principalmente os parceiros menores ali na região, Japão, menores relativamente, né? Japão, Coreia do Sul, Austrália, Vietnã, Filipinas, mas o engraçado, o curioso, é que a presença dos Estados Unidos é importante para esses países justamente para fazer um contrapeso à presença chinesa. Então, na verdade, ficam todos ali testando os limites, pendulando pelos Estados Unidos e pela China. Da mesma forma que os Estados Unidos não gostam da ingerência ou das atividades, do envolvimento da Rússia e da China no hemisfério ocidental, também a China também se sente bastante desconfortável com a presença norte-americana ali na sua área de influência próxima ali, né? Então, acho que temos acho que, em síntese, esse é o contexto, né? É um conflito, é um potencial conflito que ninguém efetivamente quer, porque todos têm interesses comerciais e de investimento que são muito mais positivos, vamos dizer assim. Mas nas relações internacionais, na geopolítica, né, tudo é instrumentalizado dependendo da conjuntura, né? Agora, de certa forma, a China observa muitos outros conflitos justamente para ver o comportamento do seu principal adversário, que são os Estados Unidos. À medida que a invasão na Ucrânia acontece, né, ela observa a capacidade dos Estados Unidos efetivamente se contraporem a uma potência nuclear, como é o caso da Rússia, né? Então, estava vendo um programa, enfim, e que se colocava qual era a probabilidade dos Stados Unidos reagirem nuclearmente se, no extremo e no limite, a Rússia atingisse, por exemplo, a Ucrânia com algum armamento nuclear. Se os Estados Unidos revidariam também com armamento nuclear. E o consenso ali era que não, que os Estados Unidos nunca entraria no confronto nuclear, né, indiretamente por causa de qualquer outro país, né, por conta da questão do deterrence, né, que eles chamam, né? Então, os Estados Unidos só entrariam num conflito nuclear se eles fossem efetivamente atingidos por um artifício, uma arma nuclear, né? Então, esses movimentos, eu acho que a China vem acompanhando desde a anexação da Crimeia, né, qual foi a reação dos Estados Unidos do Ocidente quando a Rússia anexou a Crimeia. Qual seria o comportamento dos Estados Unidos e da União Europeia e da OTAN se a China anexasse ou reunificasse, né, Taiwan junto ao seu território. Então, acho que tudo que acontece no sistema internacional, eles acabam sendo projetados em cenários que envolvam aí Estados Unidos, Rússia e China.